Olá, olá, ótima tarde para você, ótima semana também. Hoje, segunda-feira, dia 28, vamos juntos, né? Já finalizando este mês de abril. E lembrando, hein? Maio já está às portas, daqui a pouquinho teremos então a festa de São Benedito, né? Tão tradicional, centenária aqui em nossa cidade. Chegou junto aí com um friozinho, mas já está acontecendo também aqui em Poços de Caldas e você não pode perder. É a Feira do Livro, não é? A gente tem essa vila literária, muitos eventos, muitos autores, não dá para perder. E juntos vamos trazer para você, vamos te trazer aqui, atualizar o dia a dia da nossa cidade. Muito obrigada aí pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você participa com a gente, fique à vontade, o 3721-6955, você liga aqui na emissora, né, traz também o seu boa tarde, a sua demanda, a gente está aqui à sua disposição. Nosso WhatsApp é o 992303040. Muito obrigada desde já. E hoje vamos tratar aqui de um assunto, olha, muito atual, afinal de contas, a população vai envelhecendo. Poços de Caldas está aumentando cada vez mais a nossa população idosa, temos mais de 30 mil idosos, já chegando a 32 mil, enfim. A gente vai tratar aqui sobre a questão da demência. Você sabia que tem outros tipos de demência, não só um? E é justamente por isso que nós trouxemos aqui um profissional gabaritado que vem falar sobre este assunto, é o Dr. João Capobianco, neurologista. Seja bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar com vocês. Acho que todo ano a gente faz alguma atividade nesse sentido e vai ser um prazer ajudar a população com informações e com qualidade de informações, principalmente sobre o tema, que é bem atual e é necessário a população ter esse acesso ao conhecimento e à informação sobre isso. Com certeza, e a gente já começa querendo saber o que é exatamente a demência, Qual que é a diferença que a gente fala assim, porque chega no período da idade das pessoas que é comum o esquecimento, Mas até que ponto que esse esquecimento é comum? A demência é uma condição patológica, então quando a gente considera demência significa que há uma doença ocorrendo naquela pessoa. E é muito confundido com a população demência e Alzheimer. Então acho que é importante, o primeiro ponto, a gente esclarecer isso. A demência é uma condição e dentro da demência existe a demência de Alzheimer. Então vamos imaginar que é um guarda-chuva. A demência é um guarda-chuva e existem vários tipos de demência. Demência de Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal, demência de Parkinson. Existem vários tipos de demência. O Alzheimer é uma delas, é a mais conhecida na população. Já tive contato com pacientes que falavam assim, o familiar de pacientes falava assim, ele tinha Alzheimer e agora tem demência. Não, isso não é uma terminologia, não é uma compreensão das mais corretas. A demência é uma condição e o Alzheimer é um tipo de demência, não entende? O que é a demência? É quando há um comprometimento cognitivo de uma pessoa e ela começa a ter disfunções de memória ou de julgamento ou de atenção prejudicando as atividades diárias ou das próprias funções executivas, então dificuldade para fazer atividades que ela fazia anteriormente, como por exemplo tomar banho, se alimentar, cozinhar, dirigir. Então alterações nesses campos cognitivos, com critérios obviamente, não é algo simples, não é somente falando, tem que ser avaliado, a gente caracteriza como uma pessoa com demência. Aí o próximo passo é a gente investigar qual tipo de demência, para a gente tentar reduzir a progressão. E quando a gente fala em tipos diferenciados aí de demência, conforme o doutor já trouxe aqui alguns exemplos, doutor, a gente fica imaginando também, quando no dia a dia é comum a gente já falar sobre isso, ter um parente que tem algum tipo de problema como esse, termos um conhecido, enfim, é um assunto realmente muito atual. Mas a preocupação será que já temos um tratamento? Será que já temos um medicamento para isso? Existem vários tipos de demência, como a gente comentou, e para cada tipo de demência a gente vai propor uma intervenção. Por exemplo, na doença de Alzheimer, a gente tem alguns medicamentos que podem reduzir a progressão. Não interrompe a evolução da doença, mas podem reduzir a velocidade de progressão. Então eu costumo comentar que é um carro descendo numa ladeira sem freio.
a gente ainda não conseguiu desenvolver, a ciência ainda não conseguiu desenvolver uma medicação que coloque freio, mas a gente consegue colocar, por exemplo, uma terceira marcha para que o carro desça mais lento. Então não temos um medicamento que interrompa, por exemplo, a doença de Alzheimer. Existe um medicamento novo que foi aprovado pela Anvisa recentemente, na semana passada, que já vieram me perguntar, procurar no consultório sobre esse medicamento. Ele foi aprovado pela Anvisa, mas ele ainda não é comercializado, ele não está comercializado e ainda não está disponível no SUS. Acredito que isso vai ocorrer nos próximos meses, a comercialização dele. O SUS ainda não temos previsão. Também é um medicamento que pode reduzir a progressão, igual os outros medicamentos que a gente tem disponível, né? Seja no SUS ou seja no privado. Em relação às outras demências, a gente tem que esclarecer o tipo para a gente avaliar se tem alguma possibilidade de reduzir a progressão, reduzir a velocidade de progressão. Mas eu fico pensando também aqui, já recebemos as participações, muito obrigada a todos que já estão escrevendo aqui para a gente. Eu repito, o telefone é o 992 30 30 40. A pergunta da Sandra é a mesma, né, que também diz respeito aqui à pergunta da Vânia. Todo mundo querendo saber também sobre essa questão, né? Afinal de contas, a gente está falando aqui sobre a demência, a gente comentando aqui, né? Mas quais são os fatores, né? Por que temos demência? Vamos falar então em demência de Alzheimer, que acho que é a mais comum, é a mais prevalente na população. A demência de Alzheimer, a gente tem alguns fatores de risco bem delimitados, bem estudados e identificados. A inatividade física, né, ou seja, a falta de atividade física, o sedentarismo é o principal fator de risco atualmente considerado, né? Então, não fazer atividade física, ou ser sedentário é um grande fator de risco para a população como um todo, né? E foi feito um estudo de 92, 93, acompanhou uma população na Inglaterra de 92, 93 até 2017. Uma população que não tinha Alzheimer e aí ao longo desses anos envelheceu. E as pessoas que eram sedentárias evoluíram, desenvolveram o Alzheimer em maior quantidade que as pessoas que praticavam atividade física. O outro fator de risco é a baixa escolaridade. A gente tem uma população no Brasil, houve um aumento da escolaridade, houve um aumento da educação nas últimas décadas, mas ainda enfrentamos dificuldades de escolaridade. Então isso eu acho que é algo que, se for possível, no contexto social da família, sempre há tempo, né, de procurar uma atividade intelectual, de estudo. Suponhamos que a pessoa ela não saiba ler, né, então vão aprender a ler. Ou suponhamos que a pessoa tenha uma autoescolaridade. Suponhamos que a gente tem contato com pessoas que às vezes têm uma autoescolaridade, já fez faculdade, pós-graduação, então aprender um novo idioma, por exemplo. Aprender um novo idioma é um fator de proteção, né? Ou seja, a atividade cognitiva relacionada com a escolaridade pode ser um fator de risco. A inatividade física, o sedentarismo, as doenças associadas relacionadas com colesterol, diabetes, aumento de colesterol, diabetes, né? A própria obesidade é um fator de risco, né? Então, cuidar da rotina, cuidar dos hábitos de vida pode trazer uma proteção. Não é uma garantia, mas reduz o risco. Olha, o José também perguntando aqui pra gente se tem alguma coisa a ver com questão hereditária. Legal, essa pergunta é muito importante. Essa pergunta eu recebo todos os dias no consultório. Isso é muito comum mesmo. Bem importante a gente falar disso. O Alzheimer hereditário, ele tá mais associado à forma precoce. A forma precoce do Alzheimer é aquele que ocorre antes dos 65 anos. Então, as pessoas que têm na família pessoas que foram diagnosticadas com Alzheimer antes dos 65 anos, existe a possibilidade de ser hereditário, ser genético. Não é garantia que é hereditário e genético. Já temos testes genéticos para detectar isso, mas não é uma garantia, mas é um fator de risco. O Alzheimer precoce. Já o Alzheimer tardio, ou seja, aquele que inicia-se após os 65 anos, aí não há uma relação hereditária bem estabelecida. E aí eu sempre tem pacientes que chegam no consultório porque ficam com medo de ter Alzheimer porque a mãe ou a avó teve Alzheimer. Aí a pergunta que sempre fica mas
com qual idade iniciou-se essa demência de Alzheimer? Ela tinha uns 82, 83. Então não há uma relação hereditária estabelecida. No Alzheimer precoce pode haver. No Alzheimer tardio não há uma relação precoce, não há uma relação hereditária bem estabelecida. Aí ficam esses fatores de risco que eu comentei. Não são somente esses fatores de risco, é uma doença multifatorial que ainda não compreendemos bem os mecanismos. Tem teorias relacionadas com infecções por vírus, teorias relacionadas com atividades de consumo alimentar na infância e na adolescência, relacionadas com o consumo de alumínio, por exemplo, mas não há nada bem estabelecido. O que a gente sabe que é muito bem estabelecido é o sedentarismo. Isso daí é um fator de risco bem caracterizado, bem identificado na literatura. Bom, e é importante a gente saber também se há exames específicos para esse diagnóstico. Já ele explica aqui pra gente. Antes quero mostrar para você, afinal de contas, na sexta-feira nós fizemos esse convite, a todos, para que pudessem estar ali na Urca e também assistir, se emocionar com esse espetáculo maravilhoso que a gente está mostrando para você aí, justamente uma homenagem ao Jacques Rodrigues de Carvalho. O espetáculo de nome Jacques, Amor e Caridade. Artistas de Poços se reuniram para executar essa peça, chamar a atenção para a importância da pessoa e da história do Jacques, que deixou esse legado de espiritualidade e também de humanidade, de muito amor. Vamos ver então, Josafá Rodrigues esteve por lá. Nossa, emoção, né? Primeira coisa, emoção, muito emocionante. Mas a gente ri, a gente chora, enfim, a vida dele é maravilhosa. Então é muito importante a gente poder passar isso um pouquinho, né? Poder passar um pouco do que foi tudo isso. E a leveza que ele traz, né? É incrível. Além da responsabilidade, é de um prazer muito grande também, né? A gente está homenageando uma pessoa que contribuiu muito para Poços. Homenagear o seu Jacques, né, é uma grande responsabilidade, e cantar no final desse espetáculo é emocionante também, né? Junto com todos esses atores, esses dançarinos, bailarinos aí de hoje dessa apresentação. É importante a gente ver, incentivar a cultura da cidade, um espetáculo que a gente espera que seja um espetáculo maravilhoso, artistas da cidade homenageando um grande ícone da nossa cidade, que é o Jacques. Olha aí, gente, parabéns, viu? Tudo de bom mesmo, fiquei muito feliz. Recebi aqui, inclusive, algumas pessoas comentando, como foi realmente muito emocionante. A gente tem que parabenizar esses artistas Poços Caldenses, os familiares, inclusive, do Jacques. A nossa querida, que também esteve aqui conosco, a Giza Carvalho, filha do Jacques, falando sobre este evento, E esperamos que outros possam vir, afinal de contas, ele que foi luz também aqui nessa cidade, A gente falava desse pontinho branco que ajudava tantas pessoas, na verdade deixou esse legado maravilhoso, lindo. Olha que bacana ver a Urca cheia, justamente para poder ver esse espetáculo maravilhoso. Muito bem, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, hoje conversando com o neurologista, Dr. João Capobianco, sobre a demência, o Alzheimer. Descubra um tratamento inovador e seguro para depressão, ansiedade, toque, fibromialgia e dor crônica. Na Sente, Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana, oferecemos tecnologia de ponta e cuidados especializados para proporcionar resultados comprovados no tratamento dessas condições. Rua Paraíba 49, Sala 218, segundo andar, Edifício São Domênico Office Park, ao lado da Igreja São Domingos, em Poços. Agende seu horário e transforme sua vida. Sente 35 991 21 17 21. Você sabia que no transporte coletivo em Poços, você pode fazer 2 viagens pagando apenas uma passagem? Com o cartão de bilhetagem eletrônica nas mãos, ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, você não paga a passagem com a integração em até 90 minutos. Se você está na Zona Sul e quer ir até o shopping da Zona Oeste, você pega um ônibus até a Estação Central pagando uma passagem. E depois da Estação Central até o shopping, não paga a segunda passagem. O mesmo acontece no retorno. Floramar, de portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida.
Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. É com imensa alegria que compartilho os resultados extraordinários de 2024 da Corroxo Pé. Alcançamos números históricos e faturamento recorde, com resultados expressivos que nos permitiram distribuir cerca de 134 milhões em sobras aos nossos cooperados. Essas conquistas são fruto da participação ativa de cada cooperado e da força do cooperativismo que nos une. Juntos, estamos cooperando, construindo e crescendo. Depois de 3 anos de pausa, a Linda Morena está de volta. Com 12 anos de história, abrimos um novo capítulo e queremos você com a gente. Aproveite nossa reabertura com calçados lindos por apenas R$ 59,99. E tem mais, bolsas, tênis incríveis e vale presente para você arrasar no Dia das Mães. Vem nos visitar na Rua São Paulo, 710, pertinho do Demai, no centro de Poços de Caldas. Linda Morena, uma nova fase com o estilo de sempre. Siga no Instagram, @LindaMorenaOriginal. Muito bem, a gente segue aqui no Conexão, trazendo para você informações importantes, a gente falando aqui sobre essa questão da demência, não é? Afinal de contas, é o temor de muita gente, já que a gente tem, não é, esse princípio mesmo, a gente vai finalizar a vida já com idade, não é verdade? Alguém vai ter que nos ajudar, cuidar da gente também, isso é muito natural. Não é natural quando a gente começa a perder mesmo, né, a cognição, perder aí a memória, e aí você vai ficar sob os cuidados de outras pessoas. A sua vida já não será mais sua. Isso que é muito triste, não é mesmo, doutor? A gente falando assim. E ainda bem, né, que temos já esses medicamentos que dão uma certa qualidade de vida às pessoas. Quisera termos mesmo pessoas que cuidam das outras, não é verdade? Que a gente sabe que na correria, no dia a dia, não está fácil mesmo. Considerando que a gente tem um aumento da prevalência do Alzheimer especificamente crescente na população brasileira. Até por conta da expectativa de vida que aumentou. Por conta da expectativa de vida, da inversão da pirâmide etária. Então, a tendência é termos mais idosos na população brasileira nos próximos anos, né? Então, automaticamente vai aumentar a prevalência das síndromes demenciais, das demências e especificamente do Alzheimer. A gente tem uma estimativa que aproximadamente 1,2 milhões de pessoas convivem com o Alzheimer hoje no Brasil, e a tendência é isso aumentar, né? Considerando que vai aumentar a população idosa no Brasil nos próximos anos. Só que não foi aumentado, não foi organizado, vamos dizer assim, do ponto de vista social, a própria sociedade, para que a gente consiga acolher, a gente consiga cuidar dessa população da maneira mais digna, da maneira com maior qualidade de vida possível, né? Então, o ano passado eu fui fazer um estudo sobre capacitação de cuidadores, que eu digo não só familiares, mas profissionais cuidadores. E a gente tem uma lacuna absurda em relação à capacitação de cuidadores, né? Temos poucos cuidadores, poucos profissionais cuidadores para a quantidade, para a demanda, né? Não que todas as pessoas com Alzheimer necessitam de cuidadores, isso não é isso, e nem todas as pessoas com demência necessitam de cuidadores. Nas fases iniciais e até intermediárias do Alzheimer, pode ser que a pessoa tenha algum grau de autonomia, né? Tem uma autonomia, mas pode ser que necessite de um profissional ou propriamente da família. A questão da família aqui também é uma outra situação. Há uma sobrecarga de familiares, né, que convivem com pessoas com Alzheimer. Isso precisa ser olhado do ponto de vista de cuidado em saúde, de cuidado de organização social, em relação a essas famílias que possuem pessoas com Alzheimer, porque
Junto com o Alzheimer vem uma que a gente chama de síndrome do cuidador. A síndrome do cuidador é quando a pessoa traz uma estafa, traz um esgotamento, um estresse, pela alta demanda que tem que ser ofertada para aquela pessoa com Alzheimer, né? Então os familiares que não estão preparados, não que não estão preparados, mas que não possuem os recursos necessários, seja sociais, financeiros e até psíquicos, evoluem para um grau de estresse muito elevado. Então precisa ser olhado para o paciente com Alzheimer, precisa ser olhado para a família. Se a família com um paciente com Alzheimer está esgotada, o paciente também vai evoluir não muito bem. Então na verdade uma condição, mas são 2 pacientes, o familiar ou o cuidador e a família. E tem também, doutora, a gente está aqui com a pergunta do Pedro, muito obrigada, viu? Ele perguntando também se tem sinais, não é? Se essa demência traz algum tipo de sinal, algum tipo de alerta. Tá. Antes do Alzheimer pode ocorrer o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Comprometimento cognitivo leve é uma condição que pode aparecer durante o envelhecimento, mas que não necessariamente vai evoluir para o Alzheimer. Mas já é uma condição como sinal de alerta, ou seja, a pessoa que não está idosa, mas já passou dos seus 50 anos, então lembrando, não está idosa, mas já passou dos seus 50 anos, e começa a ter alguma dificuldade de memória, de atenção, de concentração, percebe-se que o seu rendimento cognitivo não é mais o mesmo. Ou seja, atividades que ela fazia com muita rapidez ou com muita eficácia, há uma redução. Há uma redução nesse rendimento cognitivo. Isso precisa ser avaliado, porque pode ser esse comprometimento cognitivo leve ou pode ser outras condições que também trazem essa situação. O estresse, propriamente dito, distúrbio de sono. Os distúrbios de sono são um fator de risco, inclusive, para o Alzheimer, né? Mas alterações de qualidade, de quantidade de sono, é muito comum chegar no consultório pessoas que estão com medo de ter Alzheimer, ou já leram sobre o comprometimento cognitivo leve, estão com medo de ter essa condição chamada comprometimento cognitivo leve, mas na verdade possuem um distúrbio de sono, ou seja, estão dormindo mal, com uma qualidade de sono inadequada, e aí tem dificuldade cognitiva durante o dia, mas é porque estão dormindo de maneira ineficaz. Tratando a alteração do sono, o rendimento cognitivo volta ao normal. Veja, não é que está curando o comprometimento cognitivo leve, é que era uma possibilidade de ser comprometimento cognitivo leve, mas na verdade não era um distúrbio de sono. Alterações relacionadas com alimentação, com sedentarismo, problemas metabólicos, por exemplo, alterações na tireoide, podem causar alterações de raciocínio que lembram essa condição, mas na verdade não são. Então, descartado as outras condições que lembram o comprometimento cognitivo leve e preenchendo critérios para isso, a pessoa tem que ser monitorizada. Pode ser que evolua para uma condição de Alzheimer. E o diagnóstico, doutor? O diagnóstico é multifatorial, baseado em vários fatores. Questões clínicas, ou seja, após uma avaliação neurológica bem estabelecida, né, com um neurologista. Em alguns casos, com uma avaliação neuropsicológica, ou seja, com um neuropsicólogo envolvido junto. Exames de imagem do cérebro, exames laboratoriais, exames de sangue no caso, e em alguns casos, não são todos, na verdade a menor parte, o exame do líquor, que é tirar o líquido da espinha, né, e mandar para análise. O líquor é um líquido que a gente tem no cérebro e ele desce pela nossa coluna, então é coletado esse líquor a partir da coluna e mandado para análise. Raros os casos que a gente tem que fazer isso. Na maioria dos casos consegue preencher com os outros exames menos invasivos, vamos dizer assim. Muito bem, enquanto você escreve aqui pra gente, muito obrigada, a gente está aqui recebendo mais participações, fique à vontade, eu repito para você, é o 992 30 30 40, hoje conversando aqui com um neurologista, Dr. João Capobianco, ele falando aqui sobre demência, né, e outras situações que envolvem aí a nossa mente. Enquanto isso, quero te mostrar também, nesse final de semana, ontem, acontecendo aqui em Poços de Caldas, na Rua São Paulo, uma parada, né, de conscientização justamente para falar sobre o autismo, realizado aí pelo Instituto A, foi na Rua São Paulo. Essa parada, não é, do Abril Azul, é justamente para a gente se lembrar e se conscientizar.
Tá aí, então, esse mês todinho, né, voltado. O Dia Mundial mesmo foi no dia 2 de abril. No entanto, o mês inteiro com muitas atividades, o Instituto A provocando, né, esse momento de reflexão para todos nós. E vamos ver então essa matéria. A gente está vivendo, né, o mês de abril, o mês Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo. Esse é mais um evento que está sendo realizado pelo Instituto A, né, que faz um excelente trabalho na cidade, que vem reforçar, né, essa questão de conscientização do autismo nesse mês, que é muito importante para a nossa cidade. E conscientizar a população toda, né? Muita gente não sabe o problema de autismo. O autismo parece que um tempo para cá está descobrindo muita gente, mas já tinha já, e agora está sendo divulgado. Esse espaço que a Prefeitura cedeu aqui é muito importante para lembrar todo mundo que está aqui de carro, está a pé, está conversando aqui, vindo aqui, ver a luta praticada junto com a nação toda em favor de a pessoa ser conscientizada sobre o autismo que existe e sem ser bem cuidado das crianças, bem cuidado dos adultos aí. Então nós estamos aqui prestigiando aqui essa festa amiga aqui das crianças aqui. Muito bem, a gente mostrando para você então a Rua São Paulo, né? Aquele pedaço entre a Assis, naquele quarteirão entre a Assis e também a Praça Pedro Sanches, a gente mostrando para você uma tarde especial, né? Uma manhã também, a gente comentando aqui sobre as atividades realizadas pelo Instituto A. Muito bem, a gente segue também, lembrando que aqui na Zona Leste a gente traz para você, para te lembrar, viu, dona de casa, você profissional também que precisa trabalhar ali com a linha de MDF, Compensados Vitória, é uma loja tradicional em nossa cidade, fica na rua Doutor Mário de Paiva, no bairro Vila Nova, é lá ao lado do Parquinho da Vila Nova, onde a gente encontra todo esse tipo de material, principalmente as pecinhas frágeis, né, que quebram rapidamente a nossa casa, é lá que você vai trocar. Tem de todos os tamanhos, né, de vários materiais, cores diferenciadas. A gente falando aqui de puxadores, falando também das luminárias. E olha, gente, MDF, aos profissionais que trabalham com essa linha, é lá que você encontra uma linha completa, além, claro, de colas, vernizes e muito mais. Fica na rua Doutor Mário de Paiva, 612, no bairro Vila Nova. Tem até o WhatsApp, né? Olha, o estacionamento também é fácil, uma loja enorme para atender Poços e região. Dê uma chegadinha por lá, eu tenho certeza que você vai se tornar cliente também da Compensados Vitória. E falando nisso, vamos dar uma chegada também na Marmoraria Contorno, fica na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, 2615. É sinônimo de qualidade, é sinônimo de pedras decorativas. Você que pensa em colocar aí sua pedrinha ao redor da sua piscina, pedrinhas em entradas e saídas de chácaras, sítios, fazendas, a gente lembra que na Marmoraria Contorno é que você vai encontrar um atendimento de excelência, uma diversidade, né, nessas pedras decorativas, e eles trabalham com móveis prontos. Olha as pedrinhas para o seu jardim, móveis prontos como bancos, mesas, cadeiras, se você quiser uma pia também eles fazem para você, armários, fique à vontade, tome aquele cafezinho, dê uma chegadinha lá na Marmoraria Contorno. Quem vem lá da Zona Sul, passa ali em frente ao Hospital Santa Lúcia, é a última marmoraria, onde você encontra lá um nome, uma placa enorme escrito Ardósia, dali as pedras decorativas Contorno, Marmoraria Contorno, este é o nome. E aqui no centro da cidade, faço também esse convite para você, Cantina e Cafeteria Primo Piatto, na Rua Pernambuco, no Mercado Municipal, box 1112, um sucesso, viu gente? Olha aí, o André, né, a chefe Cris, toda a equipe trabalha com o maior carinho e é um delicioso aroma, né, que vem desse alimento feito com tanto carinho aí pela chefe Cris. A gente lembra que é uma comida ítalo-brasileira, ou seja, todo tipo de massas e ainda as feijoadas, rabadas e muito mais. É um cardápio maravilhoso na Cantina e Cafeteria Primo Piatto, servido o almoço até às 3 da tarde e depois aquele delicioso cafezinho. Fica em frente ali a Caldense, tá bom? Cantina e Cafeteria Primo Piatto. Muito bem, vamos conversar aqui, né, dando continuidade às nossas conversas hoje com o Dr. João Capobianco, ele falando aqui sobre a demência. E muito obrigada a você também que nos escreveu. Um abraço para você, viu, Rita? Ela preocupada, né? Porque, obviamente, hoje em dia é tão natural as pessoas estarem esquecidas, o dia a dia, o telefone, fala a verdade, a gente simplesmente se perde, né, naquele mundo do feed eterno, né? Um buraco realmente. E a preocupação dela, acredito que seja de muitos.
não é? Até que ponto o esquecimento é preocupante ou não? Porque são vários também os fatores, né? Sim. O estresse causa o esquecimento. O Dr. João pode falar muito melhor sobre isso e o que mais que pode causar esquecimento, mas a preocupação da Rita, creio que seja de muitas outras pessoas. A gente tem contato com muitas pessoas que ficam preocupadas porque estão esquecendo e ficam com medo de já estar com alguma demência. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender, entender é se de fato há um esquecimento ou se há uma desatenção que está provocando o esquecimento. Então, a primeira pergunta que a gente costuma indagar é se esquece de alguma atividade ou do nome de uma pessoa ou de objetos, esquece chave em casa quando vai sair, algo nesse sentido, e depois lembra. Ou seja, há uma recordação, ou seja, não foi um esquecimento real, não foi um esquecimento objetivo, não perdeu a memória, apenas possivelmente estava desatento naquela situação e aí deixou a chave onde não era para deixar e aí não lembrava onde estava, que isso acontece comigo também. Vira um transtorno. Com todo mundo, né? Exatamente. Ou esquece o nome de uma pessoa, esquece e aí depois recorda, ou não se lembra bem de um fato e aí após se esforçar isso volta à memória, ou seja, não há um esquecimento objetivo, não há perda de memória objetiva, há uma questão de atenção. E isso aumentou muito, aumentou absurdamente nos últimos 10 anos, principalmente por conta do uso de telas, do uso do celular e das redes sociais principalmente, né? Porque a gente fica nessa atividade de ficar rodando as redes sociais infinitamente, né, sem perceber, e as redes sociais hoje têm um mecanismo de atenção rápida. Então, são vídeos, são imagens de curta duração, 15 segundos, 20 segundos, e não traz pra gente o exercício de ter uma atenção mais prolongada, por minutos ou hora. Tanto é que vocês podem observar que vocês não têm mais paciência para assistir um filme, não têm mais paciência para assistir uma série mais longa ou uma novela. E se assiste pegando o celular no meio do caminho, né? Então tá assistindo uma coisa, mas tá com o olhar, tá com a cabeça também no celular, né? Então a atenção foi muito prejudicada nos últimos 10 anos por conta desse hábito da população e relacionado com essas novas tecnologias que estão vindo, né? Então a população com uma atenção mais prejudicada começa a se confundir em relação a problemas de memória, mas não são de fato problemas de memória. Muitos casos são relacionados com a atenção. A atenção não está bem otimizada, não tá bem organizado, está fazendo muitas coisas ou está fazendo uma atividade pensando em outra. Ou seja, não está de fato naquela atividade, não está com a cabeça naquela atividade. Tá fazendo aquilo, mas pensando em outra coisa. Né? Então, isso é muito comum. Então, se você está com medo, a primeira coisa é você refletir se é de fato um problema de memória ou de atenção. E há alguma relação também sobre essa questão da alimentação, né? Ele já falou das atividades físicas que tem relação, vamos saber se a alimentação também tem. Inclusive, a Magda está preocupada, né? Acredito que você já até respondeu a pergunta dela aqui, ela dizendo o seguinte, olha, pergunta quem já infartou pode fazer uso de bebidas alcoólicas, ela pergunta, e a Ana, ela diz que tem chiados nos 2 ouvidos e tem esquecimentos das coisas. Ela quer saber se também isso é começo de Alzheimer. O pessoal fica preocupado, é natural. Com certeza, né? E a gente está aqui para tentar informar a população. A primeira é a questão da bebida alcoólica. Isso daí, o álcool ele causa uma neuroinflamação, né? O álcool é um grande fator de risco para a demência, o consumo de álcool. O álcool por si já traz uma inflamação no corpo e no cérebro. Então, álcool é total fator de risco para a demência. Eu acho que não deve ser consumido. Não há uma dose segura de álcool do ponto de vista de proteção para a demência, entende? Não há estabelecido uma dose segura que você vai ingerir e você não vai ter o risco para a demência, né? Da mesma maneira, consumo de açúcar e açúcar refinado. Hoje eu percebo nos produtos que agora já tem escrito alto açúcar adicionado, né? Alto sódio, alto açúcar adicionado, isso é importante. O açúcar ele é também um fator de risco para neuroinflamação e doenças degenerativas, não somente a demência.
né, mas outras doenças degenerativas, neurodegenerativas, né? Então, o consumo em excesso de açúcar também é um fator disso, principalmente os açúcares embutidos, ou seja, alimentos que a gente não percebe, mas tem açúcar. Né? Então, às vezes a gente tem contato no consultório com pessoas que falam, mas eu não consumo açúcar, mas o açúcar está embutido em outros alimentos, que às vezes nem são doces, por exemplo, molho de tomate. Molho de tomate, alguns têm açúcar adicionado, às vezes um alto grau de açúcar. Então, ficar de olho nisso, acho que é bem importante. Né? Isso me inclui nisso também. Por muito tempo eu tive uma alimentação errada. Nos últimos meses, anos, houve uma mudança da alimentação, emagrecimento, atividade física. Então, ele está aqui na nova versão 2025, ficou ótimo. 22 quilos mais magro. Então eu acho que a gente tem que tentar mudar, e sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de mudar as nossas atividades, os nossos hábitos para uma vida mais longínqua com saúde, né? Com saúde no corpo e saúde mental mesmo, né? É verdade. Bom, a gente está aqui também, né, com mais perguntas chegando por aqui, saber se realmente, né, as terapias podem ajudar, já que falamos aqui sobre essa questão dos medicamentos, né, da alimentação também, atividade física. As terapias, elas ajudam a retardar também, né, essas complicações aí da demência, do Alzheimer? Sim, com certeza. Eu acho que há um benefício das terapias, e aí a gente inclui vários tipos de terapia, né? Terapia ocupacional, psicoterapia, fisioterapia, educação física. Todos esses profissionais que trabalham com terapia vão auxiliar o paciente, de acordo com a sua área de domínio, a tentar reduzir a progressão da condição. Aquilo que a gente tenta explicar e conversar com a população. Existe uma área do cérebro que está danificada, então a intenção com as terapias é tentar desviar a rota, de certa forma, estimular outras áreas que não estavam tão estimuladas previamente, para que essa área tente fazer a mesma função. Isso serve para as doenças degenerativas, serve para sequelas de AVC, por exemplo, sequelas de esclerose múltipla, que a gente já conversou bastante em outras entrevistas, mas é necessário o estímulo cognitivo a partir de terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicoterapia, né, psicólogo, fisioterapia motora para atividades de coordenação, equilíbrio, que podem estar prejudicadas também em alguns quadros demenciais. Então, as atividades com terapia são muito importantes, sim. Isso pode ser avaliado a depender de como está o paciente, né? Não são todos os pacientes que vão ser indicados para ter todos esses tipos de terapia, né? Então isso daí tem que ser algo avaliado e otimizado e bem indicado, né? Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua, já vamos abrir mais espaço, né, para as participações dos nossos queridos telespectadores. Gente, antes de irmos para o intervalo, temos uma gatinha que está desaparecida. Óbvio, né, que o dono que a ama tanto está também assim, olha, totalmente desalinhado, desesperado, né, em busca da sua gatinha, que tem essa cor mesclada, né, muito linda. E olha, ela está desaparecida, é uma gatinha recém-castrada, inclusive com pontos, né? Ele estava levando ela justamente para tirar os pontos. Ela saiu correndo da caixinha de transporte, atravessou ali a rua Coronel Virgílio Silva, seguindo sentido morro, que dá ali na rua do Senai. Então, se alguém tiver alguma informação, né, naquela área ali, essa gatinha, pode entrar em contato. O telefone é o 359-8436-5515. Olha aí que belezinha. Só quem tem, né, e amor aos bichinhos sabe o tanto que é terrível quando a gente perde, né, o amor da nossa vida, que são os animais, né, que estão com a gente. Temos um cachorro também, né, o desaparecimento aí de 2 pastores alemão. Olha aí, gente, lá na Zona Leste, na Chácara Alvorada, eles sumiram na madrugada, infelizmente não voltou até agora. Os proprietários estão desesperados, né, os tutores chorando muito. Então, quem tiver informações, olha que cachorro bonito, os 2, hein? Parabéns, tomara, né, que sejam encontrados. E a gente está vendo ali, né, esse pastor alemão, tanto são 2, tá? A gente está mostrando para você. E o telefone é 99742-6998, tá? A gente sabe que quando perde, realmente, olha, dói demais. E só de pensar que eles estão nas ruas sem saber pedir água, pedir comida, não é? Ninguém vai parar porque são cachorros enormes, enfim. Tomara que alguém possa estar vendo aqui
essas fotos, né, e essa mensagem e possamos encontrá-los, tá bom? Que a gente possa ajudar. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já no Conexão. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Vem aí a segunda edição do Vertical, música e espiritualidade. 3 grandes shows e 2 workshops com banda Alive. Alexandre Magnani e banda Resgate. Dia 5 de julho, na Ípica Chácara Flora. Ingressos no WhatsApp 35 991 12 6739. Todo mundo paga meia. Garanta já seu ingresso. Siga no Instagram, @vertical_IPJ. Vertical, música e espiritualidade. Descubra um tratamento inovador e seguro para depressão, ansiedade, toque, fibromialgia e dor crônica. Na Sente, Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana, oferecemos tecnologia de ponta e cuidados especializados para proporcionar resultados comprovados no tratamento dessas condições. Rua Paraíba 49, Sala 218, segundo andar, Edifício São Domênico Office Park, ao lado da Igreja São Domingos em Poços. Agende seu horário e transforme sua vida. Sente 35 991 21 17 21. Muito bem, vamos seguindo aqui no Conexão, hoje falando sobre esse tema tão atual, tão importante, que é a questão da demência, não é? A gente está aqui já neste mês de abril, o ano inteiro a gente precisa falar sobre isso, principalmente, né, porque a demência está muito ligada já à pessoa com mais idade. Então, o nosso respeito, o nosso carinho e aos familiares, principalmente, que necessitam também de um auxílio, né? E a gente falando aqui sobre esse tema justamente com um profissional, né, especializado no assunto. E quando que é o momento da gente buscar essa ajuda, doutor? Bom, no bloco anterior eu comentei sobre as dificuldades de atenção, que às vezes as pessoas acham que tem um esquecimento, mas pode ser essa dificuldade de atenção, mas de qualquer forma, se há um prejuízo nas atividades do dia, se você percebe que o esquecimento, a perda de memória sua ou de algum familiar principalmente, porque na maioria dos casos a família percebe antes da pessoa, né? Quando a pessoa está percebendo alguma dificuldade, pode ser ou pode não ser. Agora, quando os familiares percebem dificuldades, é um sinal de alerta, né? E às vezes a família leva o paciente para a gente avaliar. Mas enfim, quando há uma dificuldade cognitiva, não só de memória, mas de atenção, de juízo crítico, de julgamento de situações ou de funções executivas, ou seja, atividades que fazia antes com certo domínio, agora tem dificuldade, ou não tá rendendo tanto quanto antes. Ou seja, se há uma interferência direta na qualidade de vida, aí tem que procurar o atendimento, né? Acho que esse é o sinal de alerta. Há prejuízo em atividades da rotina? Há prejuízo. Tá interferindo na qualidade de vida? Está trazendo desconforto, está trazendo um desconforto, então acho que tem que procurar uma avaliação, porque tudo que traz algum desconforto precisa ser cuidado, né? A gente não pode
viver e aceitar os desconfortos, entende? Ou pelo menos procurar e ver se é possível ter alguma ação em relação a isso. Mas se está trazendo algum desconforto, está trazendo algum desbalanço, algum desequilíbrio na rotina por conta de alteração de memória, de atenção, de julgamento, de atividades da rotina, aí precisa passar em avaliação, sim. A Tânia gostaria de saber também, né, ela perguntando aqui pra gente, se há alguma relação entre depressão e demência. Doutor? É importante essa pergunta, bem importante. A depressão não é um fator de risco para a demência, mas o que a gente percebe é que às vezes a depressão é um gatilho para uma condição que já existia, entende? Então uma pessoa que já estava num processo de evolução para a demência, mas estava numa condição chamada subclínica, ou seja, ela não estava bem aparente, tinha alguns esquecimentos, tinha algumas dificuldades, mas que estava funcional, estava vivendo a vida. E aí vem um luto, por exemplo, ou vem um episódio depressivo, e aí isso traz o gatilho para exacerbar a condição da demência, isso vir à tona, né? Ou seja, já existia uma condição patológica no cérebro, já existia uma doença relacionada com demência, qualquer uma dessas que a gente comentou já existindo, mas não estava aparente. Aí vem uma condição relacionada com depressão e aí isso traz um gatilho para exacerbar. E a outra, é muito importante essa pergunta, é o idoso com depressão manifestando algo que parece demência, mas que não é demência, é apenas o idoso com depressão e que, se tratado, pode ser revertido a manifestação cognitiva. E isso é um dos critérios de exclusão para Alzheimer, ou seja, a pessoa, a gente pensa em Alzheimer, só que antes da gente diagnosticar Alzheimer, a gente tem que ter a certeza que ele não está com uma condição chamada depressão geriátrica. Ele tem que tratar a depressão geriátrica. Se não melhoraram os sintomas após o tratamento da depressão geriátrica, a gente pode voltar a considerar Alzheimer. Então não dá pra gente, se é um idoso que era funcional, estava fazendo suas atividades, aí ficou deprimido e nesse episódio de depressão começou a ter alterações de memória, comportamento, isso que a gente já conversou até agora, ou seja, pensou em demência, primeiro de tudo é a gente pensar, será que é um idoso com depressão geriátrica? A gente trata a depressão geriátrica e depois se retorna para a hipótese de Alzheimer. Muito bem, a gente segue aqui. Antes da gente terminar e ter as considerações finais aqui do Dr. João Capobianco, nós queremos fazer um convite para você. Vai acontecer aqui em Pocinhos do Rio Verde já um feirão de malhas. Já pensou? Olha aí que bacana, gente, para o Dia das Mães, feira de malhas, com produtos diretos da fábrica lá de Monte Sião, hein? Direto da fábrica mesmo, dia 2, 3 de maio, tá chegando, tá? É na rua Jefferson Carvalho, número 22, em Pocinhos do Rio Verde, no @Santo Brechó, você tem também mais informações sobre este evento. Não dá para perder, hein? Que tudo! Muito bem, falando nisso, a gente segue, né, conversando aqui hoje com o Dr. João, que trouxe tantas informações importantes. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, entre em contato conosco, entre em contato também com o Dr. João Capobianco. É importante a gente estar, sim, né, respaldado por um profissional. Queremos agradecer demais, viu, Dr. João? E fique aqui esses minutinhos para as suas considerações finais. Agradeço imensamente o convite, é sempre um prazer trazer informações para a população. Eu acho que a mensagem que eu tento deixar para as pessoas que estão assistindo é: faça atividade física. A atividade física no momento, o maior instrumento, o maior dispositivo que a gente tem para prevenir o Alzheimer, né? Além de prevenir o Alzheimer, vai trazer benefícios para outras áreas da vida, né? Até em relação à prevenção de doenças cardíacas, melhora da qualidade de vida, melhora da saúde mental como um todo. Então faça atividade física. Se for possível, também aprenda um novo idioma ou tenha hobbies, lazeres relacionados com atividades cognitivas, aprenda um instrumento musical, não deixe de cuidar de você. Você é o seu maior bem, o seu bem mais precioso. Se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de outras pessoas. Muito bem. E olha, ele falou uma coisa muito importante. A gente precisa se cuidar mesmo, né? Qualquer sinal de alerta, procure um médico, não é verdade? O Luiz, ele está comentando aqui, olha, Ivonete, estou precisando de uma estante de sala. Então, quem puder doar uma estante para o Luiz, ele agradece desde já. O telefone é 991582383. E ele comentando que muitas vezes, doutor, ele também guarda coisas
passa 1, 2, 3 dias, não sabe onde que está, depois ele acha. Então ele começou a fazer palavra cruzada, isso também ajuda? Eu acho que pode ajudar em relação ao estímulo cognitivo, mas não tem nada formal que fazer palavra cruzada, nenhum estudo formal que fazer palavra cruzada vai prevenir o Alzheimer. Mais eficaz é a atividade física, aprender um novo idioma ou aprender um instrumento musical. Isso daí é validado do ponto de vista científico. Olha aí, tá bom, mas que bom, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, né, Luiz? Um abraço para você e inclua aí na sua rotina também, quem sabe, de uma atividade física, toque uma música, vai ser sempre muito bom. Agradecer mais uma vez a presença aqui do doutor. Muito obrigada, viu, doutor? Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Um abraço também à nossa equipe. A gente agradece aí o carinho da sua audiência e te espero amanhã a partir do meio-dia, se Deus quiser. Até lá.